Ao vivo então, essa é a nossa live número 252, sejam muito bem-vindos. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Então chegamos na nossa segunda live desse dia de sábado e hoje vamos fazer mais uma live de tira dúvidas, né? Na semana passada eu fiz essa live na sexta-feira e quero ver se eu consigo manter ela assim uma vez por semana. A ideia dessa live é ir juntando algumas dúvidas, alguns questionamentos que vão chegando para a gente ali através do direct ao longo da semana, e aí eu separo aquelas que eu acredito que serão mais relevantes, que possam servir para mais pessoas, né? E aí a gente dá uma debatida em relação a ela aqui dentro da live, tá? Fiz na semana passada, fiz na sexta-feira, hoje acabei trazendo aqui para o sábado, tá um dia mais tranquilo para a gente poder estender um pouquinho mais se for o caso. Separei aqui 3 questionamentos, 3 perguntas e vamos ver aí conforme o tempo da live, né? Se vai dar para fazer todas, se não der eu deixo uma delas para uma próxima edição desse quadro, vamos assim dizer, né? Do Tira Dúvidas. Então, primeira pergunta é: qual a importância do ego para o nosso autoconhecimento? A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente vai falar da palavra ego, né? Porque ele tem algumas definições diferentes dentro de culturas ou até mesmo de algumas linhas, né? Que são mais utilizadas dentro do próprio autoconhecimento, né? E até mesmo a própria psicologia, né? Dentro da psicanálise freudiana, por exemplo, o ego ele tem um significado, por assim dizer, completamente diferente, por exemplo, de uma cultura oriental, né? Na cultura oriental eles usam o ego ali como um verdadeiro inimigo, ou até mesmo se a gente for para uma corrente filosófica chamada estoicismo, aí ela já se aproxima um pouco mais dessa cultura oriental de como eles veem o ego como um verdadeiro inimigo. Já se a gente for ali falar dentro da psicanálise freudiana, o ego ele é algo totalmente positivo, né? O ego é aquele centro da nossa personalidade, né? A parte consciente da mente, né? Responsável por interpretar a realidade. Então tudo depende do contexto que você vai trazendo. Eu vou passar um pouquinho aqui do significado nesses 2 contextos, mas tudo depende de onde você está trazendo, senão daqui a pouco tu está dentro de uma discussão, né? Imagina um psicanalista discutindo sobre ego com uma pessoa que é ali adepta do estoicismo, ou então ela está ali inserido dentro de uma cultura oriental. É óbvio que vai virar ali uma discussão de malucos, né? Porque um significa o ego de uma forma, o outro significa o ego de outra forma. E aí eles estão falando de coisas diferentes, de repente achando que estão falando da mesma coisa, né? Então a gente não pode se confundir, né? Então tem que cuidar e entender um pouco mais a semântica das palavras, mas mais do que isso é a gente entender, poxa, aonde que está pontualmente essa dúvida, né? Como que eu entendo essa palavra ego? E aí através do que eu entendo é que eu vou conseguir avaliar se isso é bom ou se isso é ruim e como eu posso aplicar na minha vida, né? Então pegando ali pela parte da psicanálise freudiana, né? É aquela coisa das 3 estruturas do aparelho psíquico, né? Que são como se fossem instâncias da mente humana. Então ele tem ali a parte do que ele chama de id, né? Que é a parte mais primitiva da mente, né? Que é onde contém os nossos desejos, os impulsos, aqueles instintos inconscientes. E essa parte, né, essa estrutura do aparelho psíquico chamada id, ela é guiada totalmente pelo princípio do prazer. Então é o que a gente chama, né, o povo do porão, que tem que ficar ali, né, preso, escondido ali, porque se a gente solta, aí vira uma bagunça, vira uma baderna, né? Alguns falam que quando a pessoa está ali, né, meio que dentro de um momento de alcoolismo exagerado, é o momento em que essa parte da estrutura do aparelho psíquico acaba sendo solta e a pessoa baixa um pouco o nível de consciência e aí deixa aquela parte que é guiada pelos instintos, pelo prazer, falar mais alto. Então isso é o que o Dr. Freud definia como o id, né? Numa outra ponta, ele tem o que ele chamava de superego, né? Que é como se estivesse lá no outro extremo, no outro polo, que ela é representada ali pelos valores morais, pelos valores culturais, segundo o Dr. Freud, tá? Não estou nem dizendo que eu vejo dessa forma, mas é como se essa parte, essa estrutura, ela fosse um conselheiro interno, né? Que ativa, de certo modo, a culpa, o medo e a autocensura, né? Então ele é responsável, por assim dizer, por estabelecer essas regras, as normas, os padrões, né? É como se fosse o freio, né? Ele está ali, né, no outro lado, meio que controlando, impedindo ali de que aquela parte oposta ali, que é do id, acabe se sobressaindo, né?
E no meio de tudo isso, né, fazendo meio que uma articulação entre as duas coisas, está o que o Dr. Freud chama de ego, né, que é como se fosse o eu da pessoa, né, o centro da sua personalidade, ou seja, é aquela parte consciente da mente que é responsável por interpretar a realidade, né, os fatos, as emoções, a memória, a percepção, e aí ele é regido ali pelo princípio da realidade, né, que é o que permite aos indivíduos se ajustarem a um ambiente, né? Existem ambientes que possuem regras, né? Viver em sociedade é, de certa forma, cumprir determinadas regras, né? E aí, esse ego, segundo o Dr. Freud, é o responsável por resolver esses conflitos entre o organismo, né? Que está mais ali para o lado do id, e a realidade em si. Então, é como se fosse ali o resolvedor dos conflitos, né? Então, como se a gente está ali nessa parte do ego, segundo o Dr. Freud, é o responsável por olhar a realidade e não deixar a gente cair nem no polo do id, né, que é regido ali pelos instintos, e também nem cair no polo do superego, que é regido aquela coisa de uma forma muito moral. Essa é a visão da psicanálise freudiana em relação ao ego, tá? Por outro lado, se a gente entra ali no lado de uma corrente filosófica chamada estoicismo, né, existe até um livro muito famoso de um sujeito chamado Ryan Holiday, que ele fala que o ego é o seu inimigo, né? Ele coloca ali o ego como o pior inimigo das pessoas, ou seja, então é uma interpretação totalmente diferente da psicanálise freudiana, né? Ele está ali falando que o ego é um inimigo, né? Então ele está ali dizendo isso. Então é como se fosse mais ou menos assim, né? Que o ego para a corrente filosófica ou até mesmo dentro da filosofia oriental, né? Que aí foge aqui um pouco do nosso ocidente, apesar dessas práticas orientais cada vez mais estejam sendo trazidas aqui para o nosso ocidente, né? Principalmente ali nos anos 60, anos 70, vieram para cá com a prática da yoga, da meditação, enfim. Mas a visão do ego para esse tipo de corrente é mais ou menos como se ele fosse um termo que se refere a uma admiração exagerada de si mesmo. Quem nunca viu falar, essa pessoa aí é um sujeito do ego inflado, né? Isso aí é puro ego da pessoa, como se isso fosse uma referência crítica, né? Então, é a imagem que cada um tem de si, mas como se fosse uma certa superioridade, tratando com desdém as outras pessoas, né? Então, na definição dessas correntes, né, elas trazem o contrário de ego à nossa essência, eles chamam de essência. Então, essência é quando o sujeito evolui, né, quando ele se torna um iniciado ali, né, que ele tá ali dentro daquela prática como alguém que evoluiu, né? Então algumas correntes orientais elas trazem isso, né? Então a gente tem que ter de certa forma acho que um certo cuidado quando a gente vai debater sobre essa palavra ego, né? Então agora voltando para a pergunta que a pessoa me enviou, né? A importância do ego para o nosso autoconhecimento. Eu costumo dizer que autoconhecimento é quando a gente consegue compreender de fato ali quais são as nossas distrações, quais são aqueles vícios que nos tiram, né, do centro, que nos tiram do caminho que a gente deseja trilhar, no caminho que a gente acredita que é bom, no caminho que a gente acredita que está dentro dos nossos princípios, né? Então isso, de certa forma, é o que resume para mim o autoconhecimento, né? O autoconhecimento sequer está dentro dessas ferramentas mais ali, por exemplo, de gestão, né? Da onde eu vejo ali quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Eu acho que o autoconhecimento se resume muito em conhecer quais são as minhas limitações, o quanto eu estou me deixando ser dominado por elas. Então, onde que entra o ego nisso tudo? Depende, se eu vejo o ego como uma definição oriental ali, que o ego quando é mais voltado para aquela soberba, para aquela vaidade. A soberba e vaidade é um tipo de vício que a gente precisa controlar, senão a gente perde virtude. Então, se for olhar por esse lado, é importante, o ego tem um valor importante negativo, né? Então, eu preciso ter esse cuidado. Agora, se a gente está olhando pela visão da psicanálise freudiana, o ego acaba sendo algo que é a meu favor, né? Para que eu não deixe eu cair muito por um lado, que eu vou jogar tudo pro alto, né? E a minha vida vai virar uma desordem total, ou eu vou muito pro outro ali, onde eu sou uma pessoa ali que está totalmente engessada, limitada, porque ela acaba ficando muito num diálogo interno e não avança, talvez por algum medo de algum tipo de julgamento. Então, em ambos os casos, ele é importante para o nosso autoconhecimento, mas
a gente tem que cuidar da onde que a gente está tirando esse significado, né? Então, é isso que eu queria pensar aqui para vocês, para que a gente acabe não se perdendo, né? E aí a gente vai longe, né? Até a própria palavra essência, aí se a gente for debater sobre ela, como eu estava falando ali, a gente vai longe, porque aí tem que ter também mais cuidado ainda sobre qual a definição que a gente dá para isso, né? Como a gente vive numa cultura ocidental, eu acabo dizendo que a gente tem que ter um cuidado, né? Quando a gente quer trazer muito essas questões orientais para a nossa vida, né? A coisa que a gente viveu no passado da New Age, né? Que ainda está presente muito assim, né? A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente tenta adaptar uma cultura que muitas vezes não se encaixa muito no nosso dia a dia, né? na nossa forma de pensar, na estrutura do nosso pensamento, né? Já que vem aqui do Ocidente. Então a gente tem que ter um certo cuidado quando vai tentar adaptar isso para dentro da nossa vida. Mas aí já é entrar em outras questões que aí a gente pode debater um outro dia, né? Então a ideia aqui era responder a importância do ego para o nosso autoconhecimento, então acho que isso já foi o suficiente, tá? Depois, se tiverem mais dúvidas sobre o tema, me enviem também, que eu posso estar aqui falando um pouco mais. Segunda pergunta, né? Como controlar o nervosismo nas apresentações, né? Aqui a pessoa não colocou para mim ali o que era, que tipo de apresentação é, mas a gente pode falar um pouquinho, né, de uma forma mais variada ou genérica sobre esse tema, também dependendo de como se trata, né, do que seria esse tipo de apresentação. Então, a primeira coisa que a gente fala quando a gente vai falar de nervosismo, né, por exemplo, falar em público, né, abrir uma live aqui para falar com algumas pessoas, ou seja, para falar num estádio Maracanã lotado, a primeira coisa que a gente deve se perguntar é o seguinte: a pessoa domina o tema? Então a gente primeiro precisa entender se a gente tem o domínio técnico daquilo que a gente está fazendo, né? Porque se eu não domino o tema, se eu não sei aquilo que eu estou falando, se eu não sei o que eu estou fazendo, é óbvio que esse nervosismo vai ser natural e esse nervosismo só vai ser combatido com o domínio técnico. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter. Agora, tem muitos casos, é muito comum da gente ver, a pessoa ela tem o domínio sobre o tema, ela sabe do que ela está falando, e ainda assim existe aquele nervosismo, né? Que aí sim a gente pode começar a olhar de outro modo e aí buscar outras soluções, né? Esse nervosismo, né, muitas vezes, ele pode, né, se a pessoa tem o domínio técnico e ainda assim ela está nervosa com a apresentação, aí sim esse tipo de nervosismo ele pode aparecer através de um transtorno específico, né? Primeira coisa que eu gosto de olhar sempre, né? A gente tem que olhar as causas físicas, né? Biológicas ali, fisiológicas primeiro. Então precisa primeiro entender, será que esse nervosismo exagerado ele não pode estar vindo de uma redução de serotonina, por exemplo, né? Redução de um neurotransmissor? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que eliminar, né? Claro, eu estou aqui falando quando se trata de um nervosismo exagerado, né? Algo realmente que eu me sinto nervoso muito mais do que a situação poderia ali estar sendo considerada como algo normal, comum, né? Mas ela também, aí entra a segunda parte, né? Eliminado essas questões físicas, essas questões mais biológicas, aí é o momento onde realmente a gente pode ir mais além, somente depois disso, né? Que é quando isso pode aparecer, quando a gente está se dando muita importância. Aí é o segundo momento, né? Se isso não é uma causa física, se eu domino tecnicamente aquele tema, aí eu posso começar a considerar que esses sintomas, essa consequência, ela pode estar aparecendo porque eu estou dando muita importância para mim. Isso eu vou dizer que eu acho que é o mais comum que acontece e é onde a maioria das pessoas acabam não atuando. Então é importante entender, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, como é que a gente cura isso quando cura? Nem seria questão de cura porque não é doença, né? Mas como que a gente consegue resolver isso? Como que a gente consegue eliminar isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Eu tenho domínio técnico, eu já descartei qualquer questão fisiológica, então perfeito. O que eu preciso fazer para conseguir não me sentir nervoso quando eu vou me apresentar em público, quando eu vou falar para as pessoas? Então, vou pegar eu aqui, me colocar aqui como exemplo, né? A questão das lives. Hoje a gente está chegando aqui na live número 252. Então, uma coisa que eu sempre usei a meu favor para vencer, né? Porque eu também tinha, né, um dos motivos de eu me lançar nesse desafio
e aí hoje eu chego a fazer aí 2 lives diárias, foi porque eu tinha justamente isso, né? Esse medo de falar diante das câmeras, né? Diferente de se eu fosse falar em público. Agora, diante das câmeras sempre soou estranho para mim, né? Poxa, parece que eu não estou falando para ninguém, ou como que eu vou me sentir se ninguém aparecer na live. Então eu sempre tive uma premissa que eu acho que serve para todo mundo, né? Que é mais ou menos assim. Quando eu entro aqui ao vivo, né? Um princípio que eu tenho toda vez que eu entro aqui ao vivo, eu tenho como premissa nunca estar pensando sobre mim. Nunca, jamais vocês vão me ver entrando aqui na live pensando a meu respeito. Eu estou pensando sempre em vocês, sempre nas pessoas que podem estar assistindo. Eu não tenho controle aqui sobre quem vai assistir, né? E até o mais legal, abrindo um parênteses, né, que normalmente vem retornos, né, de pessoas. Dias atrás um amigo meu mandou uma mensagem que a mãe dele lá, uma senhora conhecida minha, lá da cidade onde eu sou natural, onde eu nasci, né, que ela tinha pedido para ele ali fazer um Instagram para ela começar a acompanhar as lives. Isso para mim tem um retorno, uma satisfação assim muito grande, né, saber disso. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes eu não sei quem é a pessoa que vai assistir, quem que vai ser beneficiado com isso, né? Eu costumo dizer que as lives aqui é como se estivesse jogando uma garrafa com uma carta no oceano. Vão ter pessoas que vão passar e nem vão perceber, vão ter pessoas que vão olhar para aquela garrafa, mas não vão abrir, tem pessoas que vão abrir, mas não vão fazer nada com aquilo, e tem pessoas que vão abrir, vão ler e vão aplicar na sua vida, né? Então, esse é o mais legal. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu me coloco aqui numa posição onde eu não estou olhando para mim, eu não penso sobre mim quando eu estou aqui falando na live. Eu estou aqui me colocando de uma forma que eu penso nas pessoas que de repente vão estar observando isso. E aí o que isso acaba resolvendo, né? Então, se o que eu falar, né, se o que eu estiver falando aqui for bom, eu sei que vai impactar positivamente na vida das pessoas. Então, ok, perfeito. Agora, se o que eu falar aqui não for bom, as pessoas simplesmente, elas vão ver, achar que aquilo ali não faz sentido, que é um lixo, que é uma bobeira, e também está tudo certo. Só que o que isso resolve? Isso tira o peso de si. Quando a gente se coloca assim numa situação em que a gente vai falar publicamente, ou que a gente vai falar das pessoas, e a gente está preocupado em relação a elas, né, a mensagem que eu quero passar, ao cumprimento do meu dever, eu consigo tirar dessa forma de mim um pouco da carga, né? Eu tiro de si, né, o problema da apresentação. Eu consigo tirar essa carga. Isso, no fim das contas, é uma mudança de mentalidade, é uma chavezinha que vira ali que eu acho que faz muita diferença na vida de quem está passando por essa dificuldade de ter que apresentar um trabalho, de ter que falar em público, né? Quando a gente consegue, de fato, deslocar, né? Presta atenção que isso é muito importante. Quando a gente consegue deslocar, de fato, o eixo da nossa ação para o dever, né? Para o cumprimento do dever, ou para o impacto que isso vai causar no outro, né? E aí, no momento que eu sei que é isso que eu tenho que fazer, a gente perde o nervosismo. O nervosismo não vem mais. Se eu estou preocupado comigo, eu vou abrir a live e eu tenho que ficar, ai meu Deus, será que a câmera está boa? Será que meu cabelo está bonito? Isso eu vou olhar minimamente, aqueles detalhes. Mas não é por isso que eu estou. Isso não é o objetivo da live. Não é que as pessoas me vejam. É que a mensagem que eu passo possa ter algum impacto positivo na vida das pessoas. Quando eu caio na besteira de me preocupar com o que as pessoas vão pensar de mim quando eu faço uma live, ferrou. Eu jamais conseguiria vir aqui, ou eu não conseguiria vir aqui por tantas vezes, né? Não é por consistência ou por insistência, ou faça com medo mesmo. Ninguém consegue ficar durante tanto tempo fazendo algo se ela está pensando no que os outros vão pensar dela. Não teria como, isso não tem como acontecer. Agora, um detalhe importante que a gente tem que entender, né? Pô, Machado, legal, mas quando a gente vai passar uma mensagem, mas tem vezes que uma apresentação, sim, de fato, é sobre a pessoa. Por exemplo, né? Eu vou fazer uma apresentação no meu trabalho cujo objetivo é eu evoluir na minha carreira. Eu preciso dessa apresentação para conseguir mudar de setor, para conseguir, de repente, ter um crescimento de cargo. Aí, né, ou então, sei lá, uma apresentação de um mestrado ou doutorado cujo objetivo é que eu conquiste um título.
Aí a gente entra nesse dilema, né? Aí eu estou fazendo uma apresentação onde eu estou falando de mim, porque ali eu estou com o objetivo de impressionar, ali eu estou querendo algo para mim, né? Então, por exemplo, eu quero um título de mestrado ou doutorado, né? A banca, por definição, que está ali me avaliando, eles sabem muito mais que eu. Então, eu não estou tentando convencer eles de nada, eu não estou levando nenhum benefício para eles, né? Então, o único beneficiado daquilo ali sou eu. Aí é natural que exista o nervosismo, porque aí eu vou apresentar um trabalho pensando em mim. Não, estou aqui apresentando a banca para ganhar o meu mestrado porque eu quero que vocês aí que estão me julgando, né, consigam aprender alguma coisa. Poxa, seria besteira. As pessoas, se elas estão ali me avaliando, é porque elas é que vão me conceder um título, por definição elas sabem muito mais do que eu. Então ali o foco sou eu. Então realmente nisso é natural que exista um nervosismo. Aí para isso a gente precisa de muita técnica. Uma técnica importante é a visualização. Se visualizar, né, várias e várias vezes fazendo aquilo ali antes de chegar ao grande dia. Isso aí ajuda muito, né? A técnica de visualização. Eu fico ali me visualizando, fazendo aquilo ali várias vezes, até que chega lá no dia, esse nervosismo diminui, porque de certa forma eu já me imaginei muitas vezes naquele cenário. Mas aí é questão de técnica, né? Então, é natural que tenha nervosismo nesse contexto. O que não é natural ter nervosismo é quando você vai fazer algo que é direcionado para o outro, que o benefício está naquilo que você entrega para o outro. Aí realmente, se você está nervoso, é porque você está pensando demais em si. Aí remédio para isso? Tira o olho do teu umbigo, né? Tira o foco de você mesmo, que daí resolve, pronto, acaba. Daí isso já é o suficiente. Beleza? Próxima e última pergunta, né, para a gente não se estender demais também, que essa aqui também vai dar o que falar, que é um tema que sempre é um calcanhar de Aquiles, mas vou ter um certo cuidado para não pisar numa seara aqui que pode ser muito confundida, né? Como resolver crises de ansiedade? Chega a ter consequências físicas como o vômito. Bom, aqui a gente já está falando de algo que pode ser, né, muito, até pelo relato, né, aqui, de essa consequência física, provavelmente a gente está falando realmente de algum transtorno, de algo que precisa, é uma manifestação física, né? Então é um tipo de ansiedade que precisa ser tratada, né, num ambiente médico, né? Então essa é a primeira coisa que eu vou te dizer, né? A pessoa até colocou ali, por exemplo, a pessoa vai num evento amanhã e aí já fica com esse tipo de crise. Então aqui a primeira coisa que a gente precisa de entender, né? A gente vai falar de ansiedade, a gente vai falar de questões assim, que principalmente que tem manifestações físicas, né? É importantíssimo que a gente busque um diagnóstico médico. Essa é a primeira coisa, né? Então, meus amigos, colegas, psicólogos, né? Que tem, às vezes, a gente vê cada coisa assim que é impressionante, né? A pessoa, a primeira coisa que ela faz quando chega alguém com algum tipo de situação, algum tipo de demanda, ela já quer, né? Aquele profissional já quer trazer essa demanda da pessoa para a sua linha, né, terapêutica, né? Como se tudo fosse resolvido com base naquilo ali, né? Sei lá, a pessoa é psicanalista, a pessoa chega relatando uma crise de ansiedade, a pessoa já quer ali remeter que há algum problema do passado, do pai e da mãe, né? Ou sei lá, minha linha é da logoterapia, a pessoa chega com um sintoma, né, de crise de ansiedade, eu já quero achar que o que vai resolver é a análise existencial, né? Que é o problema de sentido da vida. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Eu costumo dizer, o mais, né, adequado para esse tipo de situação, né, é primeiramente pedir uma ajuda médica, né, uma consulta médica para que o médico, o profissional dali da medicina consiga solicitar os exames para que a pessoa, a primeira coisa, até para descartar qualquer coisa, é ver se ela tá tendo alguma questão bioquímica, né, alguma questão fisiológica. Essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Agora, essas manifestações físicas de ansiedade, elas acontecem muitas vezes, a gente fica fácil da gente perceber, muitas vezes até em contextos assim do nosso dia a dia, né? Sei lá, aquela coisa que a gente fala, né, que no peito, ou no frio, uma aceleração assim no coração, ou aquele frio na barriga, né, que o pessoal chama, que pode ser às vezes, né, proveniente de, por exemplo, tá conhecendo ali, sei lá, tá conhecendo o amor da sua vida, né? Ou sei lá, amanhã tu tem uma prova importante para fazer, né? E aí tu vai prestar uma prova, um concurso que tu estudou durante muito tempo, e aquilo ali é
é realmente um momento importantíssimo. Então é natural às vezes que aconteça, né, essa manifestação física, né, do coração acelerado, do frio na barriga que o pessoal chama, né? Então é óbvio, isso acaba tendo uma repercussão física. Agora, o problema é quando isso, né, isso vai aumentando, isso se torna algo exagerado até o ponto de ser disfuncional, né? Aí, como no exemplo que a pessoa falou, chega a vomitar, é uma reação física potencializada, né? Que a pessoa chega ao vômito, né? Aí sim, ela está chegando a gente pode dizer que ela está chegando ali realmente num transtorno ansioso, né? Onde a reação física é a pessoa chegar a vomitar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver, a pessoa já foi no médico, né? Precisa ir no médico, primeira coisa, para afastar, por exemplo, causas neurológicas, a primeira coisa é descartar isso, é ver se não tem nenhum problema afetado em relação a essa parte, né? Isso a gente vê com um médico, com um profissional da área de medicina. Então, a primeira coisa, vai para afastar, né, possíveis causas neurológicas, afastar possíveis causas gastrointestinais, né, já que é o vômito, é a consequência disso. Então, primeiramente, ela tem que buscar esse diagnóstico para saber, né? Então, provavelmente, se não tem nada disso, né, descartados os sintomas fisiológicos ali, aí provavelmente seja realmente um tipo de ansiedade. Aí precisa ser abordado, né, conforme a recomendação médica. Então, aí, sei lá, alguns ali vão te recomendar atividade física, alguns acho que também é válido recomendar a diminuição dos estressores de ambientes, né, para que tu não se coloque em situações de ansiedade. Às vezes o médico vai ter que entrar com uma certa medicação por um período, né, para aumentar ali a serotonina. Então, às vezes pode ser um transtorno ansioso mesmo. Então, para isso vale a pena a gente investigar antes de sair por aí carimbando, né? Eu lembro aqui essa história da reação física de vômito. Eu lembro aqui de um filme, eu não sei se é Fit Money, uma coisa assim, eu não lembro exatamente o nome, mas é um filme muito interessante, assim, que tinha uma cena que é parecida com isso, assim, não estou dizendo que é o caso da pessoa que me enviou, né, pelo amor de Deus, mas eu acabei me lembrando disso, mas isso tem a ver um pouco com a questão da ansiedade, eu acho válido compartilhar, né. Era um filme que eu lembro que era 3 gerações, né, era o avô, o pai e o neto, né, e ambos eles trabalhavam como agentes penitenciários, né, a função profissional deles, a atividade profissional deles, eles eram agentes penitenciários, todos os 3. E dentre as suas atribuições, né, uma delas era levar ali os condenados, né, para a morte, né, levar para a cadeira lá, cadeira elétrica, enfim. E aí eles tinham como essas atribuições. O vô lidava super de boa com isso, para ele já era uma coisa natural. O pai ficava naquele meio termo, mas o neto, ele sofria tanto com isso, ele sofria tanto em ter que realizar essa atividade, que muitas vezes a consequência física disso era o vômito, né? Ele acabava vomitando, né? Então, ele odiava aquela função que ele fazia, né? Então, se a gente for olhar de um modo simbólico, né, por assim dizer, o que é esse símbolo, né, do vômito? A pessoa está rejeitando algo interno, ela está lidando tão mal com aquela situação que ela acaba colocando para fora. No fim das contas, simbolicamente falando, é como se a pessoa está vivendo uma vida muito desconectada daquilo ali, né? Muito desconectada do que ela quer, ela está totalmente distante da sua vocação, né? Aquela coisa da retificação, eu retifico o que eu estou fazendo, não é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, como reação física, né, aquele sujeito acabava ali, né, de certa forma, tendo até uma reação de vômito, né? E a ansiedade também, vista por esse lado, ela pode também, que é o mais comum das pessoas falarem, né, e que faz sentido, é uma preocupação demasiada com o futuro, quando eu me preocupo demais com o futuro, né? E, né, se a gente for parar para ver, o que é a solução para isso? Eu só me preocupo demais com o futuro, né, quando eu não estou satisfeito com o presente, ou quando eu não consigo estar bem conectado, né, estar bem instalado nesse momento chamado presente. Quando eu não consigo me conectar com o momento presente, quando eu não consigo me instalar nessa realidade, de modo simbólico, eu acabo, de certa forma,
rejeitando o meu futuro, né? Eu acabo me preocupando demais, né? Então a ansiedade tem de algum modo essa coisa da rejeição, do medo do futuro, né? Eu fico com medo demais. Então por isso os ansiosos eles acabam, né, se preocupando demais ali com o futuro, né? Então é muito comum isso, né? Então o medo da abordagem do futuro, né? Essa insegurança, né? Então muitas vezes por não ter ferramentas para lidar, para elaborar os desafios que eu vou ter daqui no momento futuro, seja daqui a um ano, eu não tenho ferramentas para lidar no momento presente com os desafios que de repente eu estou projetando para daqui a um ano, para daqui a 10 anos, né? Então eu acabo puxando toda aquela carga afetiva, né? Aquela carga afetiva que existiria somente no futuro, eu acabo puxando ela toda para o momento presente. E aí, como eu não consigo resolver, porque por definição não é possível resolver no presente uma questão que é somente do futuro, aí o que acaba acontecendo? A consequência disso é a ansiedade. Então, né, a maioria das vezes, o que vai ser recomendado? Né? Por exemplo, atividade física, né? Se for mais do ponto de vista psicológico ali, é atividade física, né? Porque o que acontece com a atividade física? A atividade física ela te coloca no momento presente. Se o meu problema é ficar pensando demais no futuro, eu tenho que encontrar atividades no meu dia a dia que me coloquem, né, concentrado no futuro, no momento presente. Por isso que falar, a pessoa que está com muita energia ali, ela tem que ali descarregar aquilo ali num esporte e tal. Pronto, isso é um tipo de descarregar um pouco, tirar um pouco a ansiedade do futuro e colocar o teu foco no presente. E do ponto de vista psiquiátrico, daí sim, aí é uma regulação de neurotransmissores mesmo ali, né, que aí pode se dar através de remédios, né, através de mais serotonina, também é uma forma de estar resolvendo isso. Então, né, que é a minha sugestão aqui, sempre procure em primeiro lugar uma orientação médica para descartar sintomas físicos e tudo mais, e aí depois sim você faz um acompanhamento também psicológico, ou se ainda que constatado um sintoma físico, vale fazer um acompanhamento depois também com o psicólogo, mas eu acredito que procurar diminuir um pouco essas preocupações demasiadas com o futuro, buscando ferramentas para que eu possa lidar no momento presente com aquelas situações que podem vir a acontecer no futuro, é o principal para que a gente não caia muito na questão da ansiedade e não vivermos ansiosos, né? Afinal, o presente eu costumo dizer que é tudo que a gente tem, e por falar em presente, para mim foi uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, tirando essas dúvidas. Essa foi a nossa live número 252, nesse finalzinho de sábado. Espero que tenham gostado. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para mais uma live 253. Então essa foi a nossa segunda live de Tira Dúvidas. Compartilhem, comentem, mandem para mais pessoas e nos vemos aqui amanhã, se Deus quiser. Um ótimo final de sábado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.